Visão de Jerusalém e o Templo de Salomão. Naquela noite, fui levado em espírito para uma viagem que jamais esquecerei. Uma voz suave, porém firme, me guiava. Era uma voz que parecia conhecer cada passo meu, como se fosse um anjo designado para conduzir-me naquela jornada. Ele me dizia: segue-me, pois te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. De repente, eu estava em Israel. O ar era diferente, denso, carregado de história e santidade. O céu estava claro, mas o sol queimava, e a terra era muito seca, quase árida. Não havia grama, nem plantas, apenas pedras antigas e poeira. Mas aquelas pedras falavam. Eu sentia que cada uma delas carregava histórias milenares. A voz me levou até um lugar elevado, de onde eu podia ver a cidade antiga de Jerusalém. Era como se o tempo tivesse voltado milênios atrás, e eu estivesse olhando para o cenário onde reis, profetas e sacerdotes andaram. Meu coração começou a bater mais forte. Caminhei até chegar a uma grande área de ruínas. A voz me disse: aqui estava o templo construído por Salomão. Meu coração se encheu de reverência. Aos poucos, minha visão foi se abrindo e comecei a ver mais do que pedras. Era como se o templo se reconstruísse diante dos meus olhos. Vi as enormes bases de pedra, firmes como se tivessem sido colocadas no dia anterior. Caminhei pelos pátios e pude ver a formação de cada parte: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Era um lugar de glória indescritível. Senti como se a presença do Senhor ainda habitasse ali. Enquanto eu caminhava, veio à minha mente o que está escrito: e edificou Salomão a casa do Senhor, e pôs nela as coisas santas de Davi, seu pai, a prata, o ouro e os utensílios. 2 Crônicas 5:1. E também: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. 1 Reis 8:10-11. Enquanto a voz me guiava, senti como se estivesse sendo convidado a entrar no Santo dos Santos. Mesmo em ruínas, aquele lugar tinha um peso espiritual tremendo. Era como se o tempo tivesse parado e eu pudesse sentir o eco das orações feitas por gerações. A voz então disse: assim como estas pedras permaneceram, também permanecerá a promessa do Senhor de restaurar Jerusalém e seu povo. Senti uma alegria profunda. Era como se o Senhor estivesse mostrando que, mesmo depois de tanta destruição, o plano dele continua de pé. Lembrei-me do que está escrito em Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua maldição. Isaías 40:1-2. E também da promessa futura: eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. Ao final, a voz me disse: ora pela paz de Jerusalém, porque nela está o relógio profético do mundo. Salmos 122:6. E naquele momento, caí de joelhos e comecei a interceder. Chorei pelas ruínas, pelas pedras, pelo povo de Israel e pela restauração do templo que ainda virá. Senti uma paz tão profunda que só o Espírito Santo poderia dar. Quando me levantei, tudo começou a desaparecer, e despertei em meu quarto, com o coração queimando de amor pela cidade do grande rei.